quando a gente dedicou realmente... Primeiro era uma pessoa, né? Não precisa começar grande. A gente dedicou uma pessoa para falar lá, ó, olha os dados, organiza esses dados, né? Trabalha em conjunto com o time de tecnologia da informação, trabalha em conjunto com outro time de nosso laboratório de inovação para entender como que eles estão trabalhando dados de outros negócios. E aí vamos começar a organizar esses dados de pessoas que a gente tem. Oi, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Você Está Contratado. E eu e o Gerson vamos conversar agora com o Fernando Solak, que é diretor de RH na TOTUS. Olá, pessoal, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui para poder conversar com vocês. Bom demais. Bem-vindo, Fernando Solak. Uma das pessoas mais premiadas em RH nos últimos tempos, hein, Fernando? Já vou começar a te dar essa chancela aí, né? Bacana. E aí... Pessoal que não conhecia o Fernando, dá uma procurada aí no LinkedIn e tal, e vê o que o pessoal da TOTUS tem feito aí nos últimos tempos. Tem muita coisa bacana. E tô usando o teu nome, Fernando Solak, assim, mas eu sei que a premiação é da TOTUS, né, e de todo o grupo de RH que vocês estão lá. Você já há 8 anos na empresa, né, desde 2016. Então, atual diretor de RH lá na TOTUS. Conta um pouco pra gente sobre essa premiação. Acho que não sei se foi a última, mas a mais recente, né? Que vocês têm o projeto de educação em rede na TOTUS, né? Exatamente. Espalhando conhecimento dentro de casa. Conta pra gente que projeto foi esse. Tem um conceito diferente aí por trás, eu quero conhecer também. É um conceito de compartilhar conhecimento mesmo, aproveitar o que cada pessoa dentro da empresa tem de potencialidade, convidar essa pessoa a compartilhar isso com as outras pessoas e a gente formar uma grande rede de conhecimento. Mas acho que para dar um passo atrás, né, eu estou na TOTUS há 8 anos, e acho que esse processo de consolidação dessas estruturas de RH, desses processos de RH mesmo, foi um passo atrás do outro, né? Um passo que eu brinco sempre que é um passo de formiguinha, né? Que a gente precisa construir algumas bases para poder alavancar algumas chaves importantes para o crescimento da empresa e para atração, engajamento dos melhores talentos, principalmente num cenário dinâmico como é a tecnologia, né? A TOTUS é uma empresa de tecnologia, a gente tem hoje 12 mil colaboradores. Em vários países, né? Não é só o Brasil. Exatamente. Né? A gente tem América Latina, Estados Unidos e a gente faz toda essa gestão, né, corporativamente aqui do Brasil, olhando para a riqueza desse ecossistema que a gente tem, que realmente é muito rico, né? É uma empresa muito diversa, com pessoas com idades variadas, com tempo de empresa também muito, muito diferente. Eu tenho pessoas que estão praticamente desde a fundação da empresa, com mais de 30 anos de empresa, e muita gente que chega, né, quase todo dia para trabalhar com a gente. São quase 2.000 vagas ao ano que a gente fecha. Uau. Então, realmente é um ecossistema que vai todo dia se transformando. E a empresa cresceu também com as aquisições, né? Então também tem um ponto aí que a gente pode conversar daqui a pouquinho sobre cultura, né? Como é que é fazer isso? Exatamente. E acho que quando a gente fala então de educação, desse projeto de educação em rede, conversa com tudo isso. Conversa inclusive com as aquisições, com a cultura, porque por ser uma empresa, né, constituída por 12 mil pessoas e que a nossa matéria-prima fundamental é o conhecimento dessas pessoas para o sucesso do negócio, a gente viu que a gente tinha muita possibilidade de alavancar o nosso ecossistema de educação utilizando-se dessas 12 mil pessoas, desse conhecimento que está instalado dentro da organização. Então a gente investiu uma parte do nosso orçamento de capacitação, de desenvolvimento de pessoas. É importante falar que é uma parte dele, né? Obviamente que não é o todo, porque a gente acredita, né, obviamente, na educação mais tradicional, né, nos programas de formação, seja de liderança, seja de competências específicas, alguns hard skills super importantes, como hoje a gente fala de fazer uma boa gestão de dados, a própria inteligência artificial, que são temas que a gente está trabalhando de forma corporativa, mas a gente trabalha esses temas, né, de forma corporativa, assim como muitas outras empresas, e também de uma forma consistente ao longo dos anos para mostrar uma continuidade, né, desses formatos de educação, mas a gente realmente reservou, né, uma parcela da nossa estrutura de universidade corporativa e parte desse orçamento para
incentivar que os nossos colaboradores eles se tornassem produtores de conteúdo. E a gente formou isso através de uma rede, Marcelo. Muito bacana. Tem que olhar para fora também, né? O que você estava dizendo, né? Você tem os vários formatos de treinamento e de educação e de capacitação, mas também trazer conteúdos de fora, porque a empresa tem que continuar acompanhando o crescimento e o que está rolando pelo mundo aí, tá? Não pode se fechar, né? Eu acho que sim. Então faz todo sentido que vocês tenham reservado parte do orçamento para isso, né? E não todo o orçamento para isso. Fica muito claro que é estratégia. É estratégia, né? É um misto. E aí o que tem, então? Mas aí, como é que um colaborador da TOTUS acessa isso? Tem uma plataforma e tem um TOTUS Flix de conteúdo à disposição. É isso, mais ou menos? É mais ou menos isso. Flix foi bom. Tu já falou até o nome do programa, né, Marcelo? Eu fiquei pensando, onde é que ele tirou TOTUS Flix? Mas ó, é uma boa ideia, inclusive. É uma boa sugestão que vou sair daqui com isso anotado. Né? Pode ser um... Pode. Mas é isso. A gente tem algumas ferramentas que a gente convida as pessoas que querem compartilhar seu conhecimento a serem capacitadas para fazer isso da melhor maneira. Legal. Então, a gente tem na nossa estrutura de universidade o que a gente chama os coaches educacionais, que são os responsáveis por acompanhar dentro de cada estrutura da empresa, dentro de cada vice-presidência, esses produtores que têm conhecimentos específicos. Então, a gente mapeia também necessidades de conhecimento. O que a empresa está precisando para dar um próximo passo, né? Então, a gente pega dados das nossas avaliações de performance, entende quais eventualmente são os gaps que a gente tem comportamental de conhecimento e divulga isso para as pessoas. Você tem esse conhecimento, você é referência nesse comportamento, você quer participar com a gente, compartilhar isso de forma estruturada com todo o ecossistema da TOTUS, aí voluntariamente as pessoas que querem recebem esse treinamento, recebem essa capacitação e estão habilitadas a serem um produtor. Recebe até um kit de produção de conteúdo que pode fazer da sua casa a qualquer momento, e aí eles sobem o conteúdo na plataforma de forma online, a gente tem uma curadoria e a gente tem uma gamificação que está por trás desse processo, para servir como incentivo também em relação à qualidade do conteúdo, a avaliação das pessoas que participam, a relevância que aquele conteúdo teve ao longo do ano. Né? Exatamente. E aí, ao final de cada período... De todo mundo, né? De todo mundo, porque a pessoa com tem os outros também. Isso. Tem que se puxar. Então, ao final daquele período, além dos feedbacks que a pessoa recebe, ela pode receber algumas premiações, alguns incentivos para ela sentir também que aquele tempo que ela levou, né, investindo nesse compartilhamento de conteúdo está retornando para ela e gerando impacto. E qual é a métrica que vocês acompanham? A quantidade de horas que subiram na plataforma, a quantidade de cursos diferentes, de pessoas, o que vocês olham? Tem algumas métricas, a gente começou esse projeto com as métricas mais básicas mesmo, como a quantidade de produtores de conteúdo que tem conteúdo ativo sendo gerado, a quantidade de horas geradas, e a gente foi sofisticando à medida que a gente foi tendo dados ao longo dos anos, né? A gente está agora o 3º ano, efetivamente, de um modelo mais full, né, dessa universidade em rede, e a gente já consegue fazer alguns cruzamentos, né? Realmente, como a relevância que esse conteúdo tem versus a nossa estratégia de negócios, né? Então a adequação dele daquilo que a gente precisa para levar o negócio à frente, e a quantidade a métrica de quantidade de pessoas versus a quantidade de horas que eles levam para fazer os treinamentos, comparando inclusive com indicadores externos e com os treinamentos externos que a gente tem. Qual que é a métrica disso comparativamente, se ele está sendo mais produtivo e trazendo mais conteúdo e relevância para dentro da organização do que um conteúdo que está vindo de fora da empresa. Quais são alguns dos conteúdos que o pessoal trouxe? A gente tem muito conteúdo técnico de tecnologia mesmo, Marcelo, e que é muito legal, porque a tecnologia ela avança muito rapidamente. E quando a gente olha para profissionais de tecnologia, cada profissional tem um conhecimento muito específico, principalmente na TOTUS, que a gente tem até uma linguagem proprietária para desenvolvimento de alguns softwares. Então, os conteúdos que fazem mais sucesso são aqueles conteúdos que um desenvolvedor ele consegue traduzir de uma forma mais simples aquela ferramenta, aquele dado que ele trabalha e conseguir didaticamente explicar
explicar para uma pessoa como que ele consegue conhecer aquela nova ferramenta e sair aplicando no seu dia a dia. A gente tem bastante conteúdo técnico mesmo. Deve ter um chat GPT para devs já, provavelmente, não? Os devs codando isso. com a ajuda do chat GPT. É isso mesmo. E agora a gente tem uma academia de dados em inteligência artificial, que faz parte também dessa universidade em rede, onde a gente criou uma área corporativa que faz a governança de todos os dados e os próximos passos de como a inteligência artificial vai ser implantada na organização, em todos os nossos produtos. E a gente está treinando 100% da organização nesses conceitos. Nossa. Porque, obviamente, que quando a gente fala de inteligência artificial hoje, traz muito receio para as pessoas ainda, porque é uma mudança, é algo novo. E tudo que é novo, tudo que muda, traz inseguranças. Então a gente está tentando trazer um nível, nem que seja básico, de letramento para todo mundo da empresa, área administrativa, as áreas comerciais, todo mundo mesmo, para que todo mundo esteja embarcado nessa jornada de realmente uma modernização e que a inteligência artificial está chegando para tornar o nosso trabalho ainda mais leve, melhor, como um assistente pessoal à nossa disposição, e a gente poder desenvolver as nossas competências de focar em trabalhos mais estratégicos e que vão fazer mais a diferença para o negócio. É uma empresa de tecnologia com investimento em educação absurdo, né? Assim, tipo, vocês querem realmente capacitar todo mundo, que todo mundo suba o seu nível de conhecimento em várias áreas, né? Assim, do tipo... para ninguém ficar para trás, né? Do tipo, vem todo mundo, né? Essa é a ideia. É claro que tem muitos desafios no meio do caminho, né? Principalmente a priorização que a gente precisa fazer frente a essas necessidades que eu estou comentando, mas acho que tenho certeza que a gente está no caminho certo, porque a gente consegue comparar, né, essas métricas de sucesso versus anos anteriores, e o quanto isso se reflete nas nossas competências, nos nossos comportamentos esperados na cultura, que a gente mede tanto de forma semestral na nossa avaliação de performance, mas também nas pesquisas de engajamento, que a gente consegue capturar qual que é a evolução da percepção das pessoas nas ferramentas de desenvolvimento, aprendizagem, que a gente disponibiliza dentro da empresa. Uau! Quais são, você falou agora de obstáculos, né? Que a coisa não é óbvia, né? A visão está aí, mas quais são algumas dificuldades que vocês têm nessa jornada, né? De capacitar todo mundo em tecnologia? Você mencionou a priorização como sendo uma delas, que eu consigo enxergar perfeitamente, né? A quantidade de mudanças que a gente tem aí, a quantidade de ferramentas novas que estão surgindo. Que mais? Fala um pouco mais porque obviamente eu quero saber como é que vocês estão superando esses obstáculos, né? Eu acho que um grande obstáculo é o tempo de disposição das pessoas, né? Hoje o tempo ele é muito escasso, né? Então, e a gente todo mundo sempre está muito dedicado, né? Nas entregas, em fazer acontecer, os desafios, né? Do seu trabalho. Então, como que a gente consegue engajar as pessoas num tempo de qualidade para que elas invistam na sua capacitação, no seu desenvolvimento, elas não acabem ficando para trás. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de dosar para que também esse modelo ele não se torne uma coisa muito pesada e que acabe se tornando uma obrigação, fique uma coisa chata e que as pessoas se sintam obrigadas a fazer. Então, tudo ou que sobrecarregadas, né? Tudo que você está sobrecarregado, você está obrigado a fazer, não é legal, né? Se torna um negócio não agradável. Mas também, se a gente não faz nada e não incentiva, é difícil que as pessoas naturalmente priorizem. Então, como balancear né, o tempo que as pessoas têm para se dedicar para um processo de desenvolvimento que faça a diferença, acho que é um desafio constante, legal, Marcelo. Legal. Você falou de gamificação ainda há pouco, né? A gamificação funciona para todas as gerações? Engraçado que vem funcionando bem. Quando a gente começou a aplicar a gamificação, a gente acreditava que ia funcionar muito mais facilmente para as novas gerações que estão entrando aí no mercado de trabalho. Mas, quando a gente pega o histórico desses anos, eu acho que as pessoas que buscam mais um resultado bacana na gamificação e são os premiados, são as pessoas que têm mais tempo de empresa e mais tempo de experiência profissional, porque elas conseguem entender qual o valor que elas podem gerar em prol da gamificação e usar a gamificação para realmente ser um incentivo adicional. Elas são mais resilientes, elas vão mais atrás de um resultado
elas se dedicam, eu vejo, até mais para gerar aquele resultado. Então funcionou muito bem a gamificação nas pessoas que estão com a gente há mais de 10, 15 anos e naqueles profissionais que têm mais de 40, até mais de 50 anos dentro da empresa. Mas isso é o perfil do Totware, né? Então, assim, tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Uma empresa de tecnologia. Está conectado, né? O projeto todo está conectado, né? Tá com essa cultura muito de fazer, né? A TOTVS é uma empresa muito dinâmica, né? A gente tem essa cultura muito forte, a gente acredita que todo mundo pode crescer. E a gente trabalha junto para fazer isso acontecer. E o que eu acho mais bacana, assim, já falei para você, falo para quem eu conheço lá da TOTVS, isso é sentido dentro da TOTVS, né? Dentro dos corredores, assim, não é aqui a gente fora do ambiente de vocês gravando um conteúdo para um podcast, né? Não, você conversando nos corredores, e você já foi lá algumas vezes. Algumas vezes, então, não, e a gente sente isso. Você sentiu mesmo, você foi lá. É impressionante. E independe da pessoa ser uma vice-presidente ou ser um analista, tá no sangue, assim, né? A dedicação DNA. das pessoas, tá no DNA da empresa. Isso e é um misto de elementos que faz isso acontecer com essa consistência, né? Então a cultura sempre tem o aspiracional, mas a gente precisa ver isso no escritório, precisa ver isso acontecendo no dia a dia. Então a gente tem aspectos da cultura que trabalham muito bem esse foco em pessoas, né? Que desde o início que eu falei que é uma empresa de pessoas, que a gente já fala que valorizamos gente boa, que é boa gente, mas a gente tem num outro lado também o foco em resultados, que a gente gera resultados com consistência, da maneira correta. Então, quando a gente mistura esses dois atributos, a gente coloca outros atributos no meio para fazer isso acontecer da melhor maneira, que é um foco no cliente, né? A gente constrói relações de longo prazo com os nossos clientes, muito pelo negócio, né, de software de gestão. O foco na tecnologia, que é o investimento em tecnologia que viabiliza. Então, a gente também não vai trabalhar com qualquer tecnologia só porque ela está na moda. A gente vai entender o que viabiliza da melhor maneira para os nossos clientes. E a colaboração, que a gente fala que quando colaboramos somos mais fortes. A gente acredita muito nisso. A gente consegue até trabalhar sozinho em alguma medida, mas se a gente trabalhar junto, todas as áreas, com o único objetivo em comum, a gente vai gerar um resultado muito melhor e muito mais consistente. Você falou, desde o início você está falando muito de cultura, né? Então, quantos anos a empresa tem já de operação? 40 anos 40 a TOTVS fez. Muito bacana, sensacional. E eu me lembro, né? Eu sou de TI, então eu me lembro lá de trás das empresas brasileiras que começaram a atuar nesse campo, eu me lembro lá de trás. E fui cliente. Aliás, você também foi cliente. Fui. Na mesma empresa. E eu lembro. Vou ligar pro Laércio. Falei até baixinho para não sair no áudio do podcast. Mas era assim que era tratado, né? Mas no início dos anos 2000. Além de vocês crescerem de forma orgânica, vocês também adquiriram algumas empresas, aliás, muitas empresas nessa jornada, né? Então, como é que se dá isso? Como é que se dá esse processo de aquisição e preservar e alimentar a cultura vencedora que vocês têm? Aqui eu posso contar uma curiosidade, porque eu entrei na TOTVS através de uma aquisição. Boa. A empresa que eu trabalhava foi adquirida pela TOTVS em 2015, era a Bematec, que era uma empresa de soluções de automação comercial de Curitiba, eu sou curitibano, e a Bematec entrou no mercado de software, também comprando algumas empresas de software, até que em algum momento a TOTVS comprou a Bematec ali em 2015. Na época eu já trabalhava e morava aqui em São Paulo, justamente porque eu era RH que já cuidava dessas empresas adquiridas pela Bematec, então eu já conhecia profundamente esse mercado de software. E foi muita surpresa quando a TOTVS comprou a Bematec, porque a gente não esperava. Você era comprador, né? E aí, naquele momento eu senti como que foi fazer parte de um processo de uma aquisição como uma empresa comprada, né? E certamente é um processo, como eu falei aqui, de mudanças e que gera algumas inseguranças em todo mundo que está envolvido. Eu acho que dessa minha experiência, né, de ser comprado e entrar no ecossistema da TOTVS, e para minha carreira foi muito bom, deu tudo certo, né? Eu era um coordenador, em 6 anos eu me tornei diretor nessa minha jornada dentro da TOTVS, então é uma empresa que deu muita oportunidade, justamente por esse fato de
que você consegue conduzir projetos que fazem a diferença para a organização. E por eu estar lá já há 8 anos, é muito legal ter essa visão de filme, não só da fotografia, todo legado que a gente vai deixando ao longo do tempo. Mas eu percebi o quanto que ao longo do tempo a gente vai amadurecendo nesse processo de integração de empresas adquiridas. Aquela experiência que eu tive há 8 anos atrás como Bematec e que tinha muita oportunidade de melhoria naquela ocasião, hoje a gente já garante de considerar todas as fortalezas realmente da empresa adquirida para entrar nesse ecossistema da TOTVS e que essa empresa continue tendo um sucesso consistente no futuro. Afinal, a gente compra uma empresa olhando muito mais para as pessoas que estão lá dentro, para o negócio complementar ao negócio da TOTVS, para o potencial de mercado e produto que essa empresa pode complementar no nosso portfólio. Então, a nossa responsabilidade, a partir do momento que a gente assume a gestão dessa empresa, e o RH tem uma força fundamental para fazer isso acontecer da maneira adequada, realmente entender qual é o momento da empresa, o que tem de coisas parecidas na cultura e o que tem de coisas diferentes. Então, esse diagnóstico muito forte, muito claro para você fazer essa integração da maneira que gere o maior impacto positivo para todo mundo que está envolvido e, obviamente, o menor impacto negativo. Né? Porque pode ter algum tipo de impacto. Alguém não vai estar feliz de estar naquele novo momento, algumas funções podem mudar. Então, claro, o momento de mudança vai mexer nas pessoas, mas a gente tem que garantir que seja o melhor para a maior quantidade possível de pessoas envolvidas. Agora eu quero te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Você Está Contratado? Os melhores webinários, entrevistas, muito conteúdo sobre liderança, carreira, mercado de trabalho, com os melhores profissionais do mercado. Se inscreve lá, deixa seus comentários, dê o seu like. Isso nos ajuda a buscar mais conteúdo e levar para você o que de melhor tem no mercado de trabalho. Espero o teu comentário por lá. Mas as diferenças culturais entre empresas, né, entre uma adquirida, nem sempre é negativo, né? Porque pode estar trazendo pode oxigenar inclusive o processo da TOTVS com outras visões, com outras experiências, com outras coisas que talvez não tinha sido experimentada até aquele momento, né? Então, assim, nem sempre o diferente vai ser ruim, né? Ter a inteligência e a visão do tipo assim, cara, de se complementar mesmo, né? E tem uma situação vivida dentro da TOTVS num evento que a gente fez, que a gente já fez mais de um em parceria com a TOTVS, que também nos engrandece muito, né? A gente fica muito satisfeito de ter vocês como parceiros. Ouvir de uma adquirida de vocês que ele só não foi adquirido, ele também escolheu com quem queria fechar negócio, né? E você vê a felicidade do fundador da empresa de estar mergulhado no ecossistema TOTVS, né? Então isso é muito bacana de se ouvir, né? Porque não é assim, uma simples fusão e aquisição, né? É um envolvimento realmente com a cultura, com o propósito e como vai fazer essa diferença, né? Isso aí deve ser de um orgulho tremendo para vocês lá dentro, né? Quando vocês veem esse tipo de coisa acontecer, né? À medida que cada empresa entra no nosso ecossistema, essa cultura ela vai automaticamente se transformando, né? Ela é muito viva, então a gente obviamente absorve, né, esses aspectos muito positivos que vêm das outras empresas para ter uma cultura cada vez mais fortalecida. Então lá nada é automático, né? A gente não pega uma empresa, vai tomar exatamente os mesmos processos que tem na TOTVS. A gente faz um diagnóstico, a gente faz uma análise. E se a empresa adquirida tem algo que vai trazer um valor muito legal para o ecossistema como um todo, a gente vai sentar e vai adotar aquilo que está nessa adquirida, se fizer sentido para o grupo como um todo. Então, acho que esse nível de maturidade que a gente conseguiu ao longo de muitos anos de aprendizado, né, Marcelo? De aprendizado prático e também teórico, né? A gente foi conversar com outras empresas, foi estudar um pouco de sucesso, né, de grandes aquisições e fusões até fora do Brasil, para entender dentro do nosso ecossistema como a gente conseguiria fazer isso bem feito, e a gente tenta tomar
todo esse cuidado para realmente potencializar o valor dessas empresas que vêm para o nosso ecossistema e das pessoas que fazem parte dessas empresas. Eu gosto demais quando você fala do estudo, né, do investimento. A gente começou a conversa falando de, né, educação em rede, então já está aí, né, está no DNA das pessoas que estão lá. E agora que você falou que vocês foram fazer benchmark e estudar processos de aquisição em outros lugares do mundo, inclusive, né? Pois é, não dá para crescer no improviso, né? Ninguém cresce no improviso, ninguém faz negócio 40 anos bem. de empresa brasileira, Exatamente, multinacional, né? É muito bacana. Então, essa importância que você está dando aí, trazendo para a gente, eu acho fundamental. E do Oiapoque ao Chuí, né? Porque vocês estão em todos os estados, posso dizer que em todas as indústrias. Sim. A gente trabalha com um sistema de franquias também, né? A gente tem unidades próprias e nós temos uma série de franquias espalhadas pelo Brasil que conhecem o mercado brasileiro em profundidade e conseguem, né, vender a melhor solução para um pequeno, médio, um grande empresário em qualquer lugar do Brasil e que conversa com a necessidade do negócio dele, implementando essa solução também através desse ecossistema de franquias da TOTVS. Tem outra coisa comum aqui presente na conversa contigo, Fernando. Você está sempre dizendo é o resultado de uma jornada. Tá? Então não é da noite para o dia que você consegue sucesso, não é da noite para o dia que vocês conseguiram o prêmio pelo projeto de educação, não é da noite para o dia que vocês estão fazendo fusões e aquisições e integrando essas empresas. Né? Então, e aí outro exemplo que vocês têm para comentar aqui com a gente é a utilização de People Analytics, né, que você também já comentou com a gente, que também não foi assim, também tem sido uma jornada de muito aprendizado e de um crescimento contínuo nisso. Então, compartilha com a gente um pouquinho do que é isso, onde é que vocês estão utilizando hoje, mas como principalmente, eu acho, como foi o processo, como é que vocês aprenderam e materializaram essa cultura de dados também dentro da empresa. Marcelo, quando eu cheguei na TOTVS, que já era uma empresa gigantesca, essa multinacional, eu tive muita dificuldade de, dentro dos processos de gestão de pessoas, conseguir informações consistentes para ajudar numa tomada de decisão. Né? Então a gente tinha uma série de dados à nossa disposição, já nos sistemas nossos do RH, que são os próprios sistemas da TOTVS, mas que a gente não tinha uma inteligência de como organizar esses dados da melhor maneira. Então, desde indicadores mais básicos que são acompanhados pelas áreas de RH, como turnover, absenteísmo, horas de treinamento, quando a gente analisava no detalhe, a gente não tinha uma consistência. E aí a gente parou e falou, não, a gente tem que passar a olhar para dados de uma forma estruturada, de uma forma inteligente, com pessoas que estejam focadas tanto no tratamento desses dados, como posteriormente na análise dessas informações e disponibilização delas, tanto para todas as pessoas do RH que fazem parte da tomada de decisão, como para os gestores da companhia que precisam desses dados de pessoas para poder gerir da forma mais efetiva possível os seus times, as suas pessoas. Então foi essa jornada que a gente começou alguns anos atrás, quando a gente dedicou realmente, primeiro era uma pessoa, né? Não precisa começar grande, a gente dedicou uma pessoa para falar lá, ó, olha os dados, organiza esses dados, né? Trabalha em conjunto com o time de tecnologia da informação, trabalha em conjunto com outro time de nosso laboratório de inovação para entender como que eles estão trabalhando dados de outros negócios, e aí vamos começar a organizar esses dados de pessoas que a gente tem. À medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi resolvendo esses problemas mais básicos, que era ter a acurácia na qualidade das informações básicas que a gente precisava dar para a empresa, e aí rapidamente a gente conseguiu avançar para outros tipos de cruzamento desses indicadores. Aí, naturalmente, a equipe vai se tornando um pouco mais robusta, a gente vai trazendo pessoas mais técnicas que conhecem de dados, né? Então, realmente, analistas de dados, pessoas que trabalham com ciência de dados, tecnologia ali da informação, mais técnicas. Então, acho que um segredo foi trazer esse perfil mais técnico para dentro da estrutura de RH, mais pessoas que conhecem o RH, conhecem os processos de RH. Né? Então, é um perfil de alguém que você
traz o técnico, mas o técnico dentro de processos de pessoas. E aí as pessoas conseguem traduzir muito facilmente o que aquele dado quer dizer. E a gente conseguiu disponibilizar isso para o nosso time de business partners de RH, para fazer um trabalho mais estruturado com toda a empresa, e os gestores passaram a ter acesso a dashboards com diversos indicadores para, com autonomia, eles consumirem esses indicadores e não dependerem mais da gente para uma tomada de decisão de mais qualidade. Vocês, como vocês estão fazendo agora com AI, né, que vocês estão treinando todo mundo, vocês treinaram o RH também no que é análise de dados? Sim. A gente seguiu um processo que a gente fala que foi aculturar todo o time de RH na importância do uso de dados, porque às vezes a gente pode ficar com receio de vou começar a usar dados dentro do RH, mas então eu vou desumanizar o RH. Não, muito pelo contrário. Você vai usar os dados em prol de um processo cada vez mais de humanização, inclusive. Você vai entender muito mais das pessoas. Exatamente. Então a gente trabalhou com aculturamento para todo mundo ter um entendimento da importância daquilo. Da democratização dessas informações, então de colocar esses dashboards, essas informações na mão das pessoas para que elas tivessem autonomia de trabalhar com aquilo, e na disseminação através de alguns treinamentos de como apoiar na leitura daquelas informações. Para eu ter um RH, seja um business partner, seja uma pessoa que trabalha com qualquer produto, né, um analista de remuneração, um analista de treinamento e desenvolvimento, que eles tenham um mindset de trabalhar as informações e os dados para que tudo seja feito de forma não subjetiva. Não é, eu acho que vai funcionar. Eu vou falar, não, eu acredito que vai funcionar porque eu analisei a informação X, Y, Z e isso está me dizendo isso. Nós temos um episódio gravado com o Renan, da Miner, sobre People Analytics também, né? E ele trouxe para a gente alguns exemplos de aplicação em clientes deles, e a gente pediu para ele trazer exemplos inusitados, assim, coisas que eles descobriram, hipóteses que não pareciam prováveis, né? E se surpreenderam, assim, nossa, é por isso que isso está acontecendo, caramba. Você tem algum caso assim, alguma surpresa que vocês tomaram a partir dos dados? A gente conseguiu entender um pouco o comportamento do ciclo e da jornada de vida de um colaborador na empresa. Como eu falei para vocês, a gente tem um grupo de pessoas que está com a gente já há muitos anos, né? São pessoas muito leais à empresa, gostam muito de trabalhar na TOTVS, pessoas com 30, 20, 10 anos de empresa, até 5 anos de empresa. E a gente tem um grupo muito grande que chega, né? Todo mês, são mais de 2.000 contratações por ano. Mas a gente passou a ver que depois de um determinado período, depois de um ano na empresa, a gente tinha um turnover um pouco maior do que outras faixas de tempo da empresa. E a gente foi procurar entender por que aquilo acontecia, né? E se aquilo era uma verdade. E aí a gente entendeu que esse período de um ano é um período que realmente as pessoas entendem o ciclo completo do seu trabalho dentro da TOTVS, como que são as rotinas anuais, como que funciona, né? Principalmente naqueles cargos mais complexos, né? Que lidam com produto, que lidam com conhecimento de negócio. E aí, depois da pessoa passar por aquele período, ela pensa se eu tô adequado aqui, eu tô comprado com essa cultura da empresa, com esse modelo de trabalhar, ou não, ou se realmente eu não me adaptei tanto. Então a gente entende que um ano depois da pessoa estar na empresa, é um período que as pessoas costumam avaliar com cuidado se realmente elas vão ficar no longo prazo. E as pessoas que ficam, elas tendem a ficar por muito mais tempo. Quando você passa de 3 anos de empresa, a chance da gente ter algumas estatísticas que mostram, inclusive de forma preditiva, que isso acontece, a chance de alguém sair é muito menor do que alguém que completou 1 ou 2 anos de empresa. Olha só outra coisa bacana, outra referência cruzada aqui. Em que episódio que a gente ouviu que o primeiro ano é fundamental para a pessoa ficar na empresa? Marcelo, tu pergunta para mim. E agora eu vou passar vergonha? Daniela Reis. A mesma coisa ela trouxe para a gente. O primeiro ano de uma pessoa numa empresa é fundamental. Daí um bom onboarding é fundamental. E depois um acompanhamento mais próximo, obviamente, do líder direto, mas também um apoio do RH
à pessoa nova e ao líder nesse período aí, para cruzar a arrementação, né? E chegar nos 3 e depois a coisa vai. Ela é a mesma coisa. Trouxe o mesmo conceito. Ela trouxe esse que não é só fazer um belo processo de convencimento do melhor candidato para dizer vem trabalhar. Não, o primeiro ano é fundamental para acompanhar essa jornada e saber, puxa, teve ou não teve aderência, né? Do tipo, e quem falhou? Né? Porque não é o colaborador não tem aderência. Não, peraí. Será que a gente acompanhou ele nessa trajetória para saber o que aconteceu? A gente fez o papel da empresa. É garantir o melhor alinhamento de expectativas possível desde o início, desde que a pessoa está no processo seletivo. Bacana quando a gente vê esses cruzamentos entre os nossos diversos episódios, as pessoas com quem a gente conversou, porque é só a amostra que a gente faz na contadoria legalzinha. É difícil ser contraditório, né? Alguém esbarrar assim numa informação. Nas mais diversas indústrias. Muito bacana. Mas aí fazendo conotação também com o episódio do Renan, eu acho que a diferença para a TOTVS quando faz análise de dados, por ser uma empresa de software, talvez não tenham essas... porque, por exemplo, quando ele é contratado, ele tem uma empresa de People Analytics. Ele é uma consultoria. Ele é uma consultoria e clientes chamam ele para falar sobre o assunto. Só que assim, de todos os perfis e tipos, né? Porque tem gente que já vai com as suas crenças nessa contratação, eu acho, não, vamos só validar isso que eu já sei, mas eu quero validar através de dados. E aí se impressiona que não é nada daquilo que ele achava que era. Mas para vocês que lidam nesse dia a dia, talvez seja uma coisa assim, é difícil chegar a alguma coisa também que chame tanta atenção de vocês, né? Do tipo, será? Não sei. Sabe o que é importante nesse aspecto? O RH tem que ser o dono desse dado, né? Porque às vezes tem muita dúvida nas empresas, né? Quem que é o dono do dado de pessoas, né? E claro, tem que respeitar LGPD, né? Tudo certinho, né? Mas o RH tem que ter autonomia de consumir esses dados para ele gerar esse melhor diagnóstico. Não dá para deixar isso na mão da TI, porque a TI é parceira nossa, mas eles não têm um conhecimento técnico de analisar o comportamento daquele dado à luz de pessoas. Então, acho que uma dica importante aqui para os RHs é que eles tomem protagonismo e sejam os donos desses dados que estão nos seus sistemas de RH. Qualquer sistema hoje de RH, mesmo que você tenha vários, você consegue extrair as informações e num data lake você juntar essas coisas e você gerar algum tipo de insight para entender o que o cruzamento delas vai dizer para o que você precisa na estratégia de gestão de pessoas. Você tem que ter, e você já falou na colaboração, é um dos valores da companhia, então você tem que ter o know-how do negócio, o know-how de RH, e você tem que ter o pessoal técnico que te dá as ferramentas e o pessoal técnico que te ajuda na análise dos dados, e depois você tem que ter a capacidade de comunicar isso também, né? Do storytelling e da visualização da mensagem que o dado está te passando, né? Então, é colaboração. São pessoas com skills diferentes trabalhando junto em prol do negócio. É fundamental, sensacional. A comunicação é essencial, porque não adianta você fazer o melhor trabalho e você não saber vender este trabalho. Exato. O que, às vezes, uma área muito técnica, né, tem mais dificuldade de vender. Então, como trabalhar de forma colaborativa com as áreas de comunicação, endomarketing, para que você consiga passar o valor que esse trabalho gera para a organização, isso, né? Envelopar. E isso não só de uma comunicação mais reativa, que você manda e-mail, não, mas você através do treinamento também. Chamar os gestores, chamar os colaboradores para dentro de uma sala para mostrar por que a gente está analisando aquele dado. Então, a gente trabalha muito com os gestores da companhia e aí nos seus mais diversos níveis, né, turma com coordenadores, turma com gerentes, turma com diretores, para mostrar para eles por que a gente está analisando de forma preditiva o risco de saída de um colaborador? Por que a gente está entregando na mão de um gestor uma ferramenta que ajuda ele a priorizar as escolhas de reconhecimento no time? E como ele pode usar essa ferramenta de forma efetiva? Que não vou fazer o que a ferramenta está me mandando fazer. Eu vou analisar o que a ferramenta está dizendo e eu vou tomar a decisão com base nas outras informações que eu tenho também. Porque quem toma a decisão sempre é uma pessoa, sempre é o gestor. Então, ele não vai culpar a ferramenta que está dando informação errada, não. Então, como a gente trabalha o gestor em relação a esse tipo de conhecimento e como usar de maneira adequada o que a gente está disponibilizando? O que você acabou de falar também surgiu em outra conversa nossa aqui sobre o uso da AI. No final das contas, quem toma a decisão somos nós.
A gente desenha AI, a gente alimenta e treina AI e a gente toma a decisão sugerida. É o copilot, é o assistente, né? Não é o protagonista, não é o decisor. Então, mais uma vez, né? Super legal essa coisa toda se comunicando assim dessa maneira. Fernando, dá uma recomendação para profissionais de recursos humanos de como ter o sucesso que a TOTVS tem, né? Como é que o RH se realmente é protagonista e ajuda a resolver problemas de negócio. Qual é o caminho? Uma recomendação só para ele. O que eu posso falar é que acho que o primeiro passo é você ter um diagnóstico muito claro da necessidade de pessoas na sua organização. Né? Se você não conhece quem são as pessoas que trabalham com você, o que elas necessitam, né? O que elas desejam, o que faz sentido elas estarem dentro da organização, versus o que o negócio precisa para crescer, e você juntar essas duas informações. Então, se você não conhecer isso, não adianta você desenhar qualquer programa de RH, porque ele não vai ser assertivo. Não adianta você olhar o que as outras empresas vêm fazendo e você simplesmente replicar alguma coisa. Então, para mim, o mais importante é conheça o teu público, conheça as suas personas, o perfil dos seus colaboradores. E aí, com base nisso e com base na necessidade do negócio, que é a leitura da estratégia, a proximidade com o CEO, um trabalho de parceria com todos os pares de RH, né, os outros C-levels que tem que estar na mesma mesa do RH, na mesma posição do RH, fazendo isso e conectando isso, o RH vai conseguir definir a melhor estratégia de gestão de pessoas, e aí tudo tende a dar certo numa jornada que vai levar um tempo, né? Se você tem um RH hoje que está mais transacional ainda, não está trazendo tantos insights para o negócio, e você quer transformar isso, você tendo uma leitura boa desse cenário e tendo um patrocínio que o caminho que você vai seguir junto com todo mundo da empresa, junto com teus pares, junto com o CEO, vai funcionar, vai dar certo, você vai começando a ver resultados ao longo do tempo. E esses resultados que você gera só vai ser uma força, uma alavanca maior para você continuar investindo mais. O que eu sempre falo, você precisa dar mais passos para frente do que para trás e ter a consistência naquilo que você faz. Boa, sensacional. E alguns passos para trás de vez em quando também não faz mal, né? Acontece. É o aprendizado. Né? Você aprende com erros e todo mundo erra, e faz parte. Bom demais, Fernando. Super obrigado pela conversa e os insights que você trouxe pra gente. Demais. Obrigado. Parabéns. Abraços aos TOTVers. Obrigado, pessoal. Foi muito legal conversar. Tem um monte de gente tá todos assistindo a gente aqui, né? Obrigado, curte, compartilha, comenta. Diz pra gente o que vocês acharam aí da conversa com o Fernando. Passa lá no Fernando e comenta com ele, gente. Obrigado. Obrigado a vocês que assistiram a gente. A gente se vê no próximo episódio. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.